Quem foi o maior perdedor da política em 2020? Começa agora o Ringue da Pan, mais um Ringue da Pan à distância, a pandemia pegando eu e o Kim Kataguiri. Hoje vamos falar de um assunto que eu acho que vocês vão gostar, que é o pior político de 2020. Quem foi que se deu pior neste ano? Quem foi que mais se queimou o filme dele? Em 2020 teve muita gente aí se queimando, né, Kim Kataguiri? Inclusive dos dois lados, da esquerda e da direita. Eu acho que o maior perdedor do ano, o maior, foi o Sérgio Moro. É uma pessoa que acabou com o capital político dele. Uma pessoa que tinha uma imagem, não só uma imagem, mas quando faziam pesquisas, ele era apontado como um dos principais adversários do Bolsonaro em 2022. E eu creio, a gente tem que ver novas pesquisas que não saíram, que ele ainda tem um nome muito forte, ele ainda tem um certo número de eleitores dispostos a votar nele, mas ele queimou a imagem dele de tal maneira que ele perdeu força entre os empresários, entre os formadores de opinião e entre os eleitores também. Afinal de contas, ele era alguém que era visto como um sócio desse governo, alguém que se associou ao Bolsonaro, que virou um ministro de um governo que é visto como de extrema-direita, e por conta disso acabou borrando a imagem dele junto a setores menos extremistas, tanto da direita mais democrática quanto da esquerda ou do centro, junto também a jornalistas, que ele sempre foi uma pessoa muito blindada, ninguém atacava o Sérgio Moro, passou a ser bombardeado também, e aí depois ele larga esse emprego, né, larga esse governo, e se torna, de certa maneira, um dos maiores críticos ao bolsonarismo e ao Bolsonaro. E aí ele acabou comprando uma briga muito grande com aqueles que ainda davam suporte a ele, que eram os bolsonaristas, que é um pessoal um pouco mais polarizado. Esse pessoal passou a ver também o Sérgio Moro como um adversário agora. O Bolsonaro tem ele como adversário, afinal de contas ele lançou uma acusação quando estava largando o emprego, né, quando estava largando o ministério. Ele lançou a acusação de que a PF estava sendo aparelhada, seria essa a justificativa. Então ele acabou lançando o governo para uma investigação por um tipo de crime que pode, inclusive, levar o Bolsonaro ao impeachment, e é claro que ele acabou comprando uma grande briga então, com a extrema-direita. Então ele passou a ser bombardeado pelos dois lados. Aí, no final, além de estar apanhando da esquerda e da extrema-direita, e também de parte do centro, ele vai, para piorar tudo, e aceita um emprego como sócio de uma empresa de advocacia e presta serviço para empresas, para grupos que foram devassados pela Lava Jato, inclusive a Odebrecht. E a Lava Jato, como a gente sabe, foi a grande investigação que virou o palco, que deu esse holofote todo para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro era a Lava Jato. Ele largou a Lava Jato, ele queimou a Lava Jato se associando a um governo, se associando a políticos, ele largou esses políticos, ele comprou briga com a esquerda e com a direita, e agora ele comprou briga com todo mundo, né? Porque, inclusive com aqueles que ainda viam ele como herói. Muita gente agora vê o Sérgio Moro como um mercenário. Mas eu estou curioso aí para saber, Kim. Para você foi a esquerda, né? Para mim foi a esquerda? Não, eu acho que quem mais perdeu o capital político nesse ano, sem dúvida, foi o Bolsonaro, né? Porque ele começa o ano muito forte na classe média, ainda com apoio muito grande da direita, né? Dos liberais, dos conservadores, ainda acreditando que ele poderia levar alguma pauta reformista à frente, uma reforma tributária, uma reforma administrativa. Primeiro, e também, né, ele perde muito a classe média quando ele se nega até agora, né, a ver a gravidade da pandemia. Acho que hoje até menos, né? Saiu até pesquisa do Datafolha mostrando que a maior parte dos brasileiros não dá a responsabilidade da catástrofe que foi a pandemia para o Bolsonaro. Mas ali em março, quando estava no pico realmente, e as pessoas estavam mais assustadas, eu mesmo aqui me trancafiei em casa, fiquei alguns meses, a imagem do Bolsonaro se deteriorou muito, né, nesse eleitorado mais de opinião, que foi o que levou ele para o segundo turno e fez ele ganhar as eleições de 2018, né, que militou para ele espontaneamente e fez com que ele tivesse a campanha espontânea que teve. Então, ele perdeu muito da militância ideológica. Agora, né, ainda mais, vários aspectos aí que queimaram o Bolsonaro esse ano. Então, não levar a agenda reformista para frente, se aliar aí abertamente e sem nenhum tipo de escrúpulo ao Centrão, né, liberando o cargo de primeiro escalão para gente que ele sempre criticou,
a perda ali de 2 ministros da saúde no meio de uma pandemia, a atuação na pandemia de uma maneira geral, né, que acabou perdendo vidas e destruindo a economia ao mesmo tempo, né, não teve nenhum aspecto positivo aí dessa gestão de pandemia que ele tenha feito. Agora, muito provavelmente, vai ter uma condenação por improbidade aí no caso da cloroquina, que as Forças Armadas se defenderam aí dizendo que era para trazer esperança para o povo. Isso aí é porrada na justiça, na certa, não saiu a condenação ainda, mas assim, eu duvido muito que não dá, já vi político tomando improbidade por muito menos, né, essa aí acho que se comprar num sobrepreço, né, mais caro do que a própria empresa tinha vendido, de um medicamento que não só não tinha comprovação de eficácia, como tinha comprovação de não eficácia, né, que uma coisa é eu tomar um remédio falando, não, eu tenho esperança que isso funcione para determinada doença, porque não tem nada dizendo, né, que não funciona. Outra coisa é você ter um estudo gigantesco mostrando que não só não funciona, como atrapalha se tomado de maneira precoce e para pessoas que têm determinado tipo de doença. No caso do coronavírus, né, e da cloroquina, quem tem cardiopatia, né, quem tem doença no coração, que é o meu caso também. Então, tudo isso agrava. A saída do Moro, que era o ministro mais popular do governo, também dá uma porrada muito menor na popularidade do que a maior parte das pessoas avaliavam. Eu, pessoalmente, acho que a maior parte dos veículos de imprensa avaliavam que a popularidade dele cairia muito mais, né, sem o Moro. Não caiu tanto assim, mas caiu. E nesse final de ano também, o que para mim foi a pá de cal ali no voto de opinião do Bolsonaro, a indicação do Cássio, né, que agora votou aí para relativizar a lei da ficha limpa, o que facilita uma reeleição do Lula, né? O Lula, se mantido esse entendimento do Cássio, pode até disputar eleições, não em 2022, mas já em 26 já está livre para disputar as próximas eleições, se mantido esse entendimento dele, que a inegibilidade não é como a lei determina, né? Ele rasga a lei, ele risca a lei para dizer que são os 8 anos corridos a partir da condenação e não a partir do cumprimento de pena. Então, e o Bolsonaro ainda, não só indicando o cara, como depois dizendo que no caso da ficha limpa ele votaria do mesmo jeito. Aí, meu amigo, para mim se enterrou de vez com o eleitorado de opinião, e ele vai ver que essa base que ele construiu agora, com as obras, com o auxílio, não vai ter fôlego para 22. Pelo menos eu, pessoalmente, avalio que é um eleitorado muito menos fiel, muito mais volátil e que depende muito do gasto público que o Bolsonaro não vai conseguir entregar até 22. Pode até entregar no ano que vem, mas manter no ano de eleição eu acho muito difícil. O Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, ele tá numa saia justíssima, porque acaba agora, no fim do mês, aquele auxílio que o Legislativo aprovou de R$600, no fim virou R$600, né? A princípio eram 200, segundo a proposta do governo federal, mas sem esse auxílio, com o aumento do desemprego, né? Porque vai ter um número de brasileiros que vão voltar a procurar emprego. Muita gente passou a não procurar mais durante a pandemia. E só esse número de brasileiros que retomarão a tentativa de ser empregados já vai fazer que role um boom assim, no número de desempregados, um salto já. Fora isso, a consequência toda da pandemia e do descontrole da pandemia provocado principalmente pelo Bolsonaro. Claro que o maior culpado pelo descontrole, não o único, mas o maior, é o Bolsonaro, é o governo federal. E isso vai trazer uma consequência para o Bolsonaro. Então a gente pode levar o Bolsonaro como um dos perdedores do ano? Claro, foi muito mal também na eleição para prefeito. Ele não tem um partido, mesmo assim ele se aventurou, né, a tentar apoiar algumas candidaturas, a maioria de última hora, ele se meteu de última hora numa eleição sem partido, sem base, e achando que com esse aumento de popularidade que ele teve por um período, graças a esse auxílio, isso bastaria para ele eleger prefeitos. Acabou que foi um vexame, então isso é um grande ponto negativo para a imagem dele esse ano. A participação dele na eleição municipal foi uma grande derrota para o Bolsonaro. E, além do Bolsonaro, outro grande derrotado é a esquerda também. A esquerda perdeu espaço. Se você for somar todos os partidos de esquerda, eles diminuíram o número de prefeitos, de capitais, de prefeituras, de vereadores. E o centro-direita, não o centro-esquerda, o centro-direita se fortaleceu muito. Então a gente vê que os centros se fortaleceram, o centro-esquerda também se fortaleceu, mas a esquerda, de maneira geral, foi também uma das grandes derrotadas do ano, junto com o extremismo do Bolsonaro, principalmente Sérgio Moro, para mim, foi quem mais perdeu também. E o vencedor seria, claro, o centro-direita, né? Nem o centro-esquerda,
centro-direita se fortalecendo, aqueles políticos mais tradicionais, aqueles que também tiveram um tratamento melhor do governo federal, seja por ter algum tipo de associação com o governo, seja por ser associado ao Rodrigo Maia de alguma maneira. Porque o Rodrigo Maia fez um trabalho lá na Câmara, como presidente da Câmara, que acabou também ajudando muitos prefeitos que são ligados, né, à direita, à centro-direita. Então você vê muitos políticos do PSD, do DEM, do centro-direita, que acabaram sendo fortalecidos pelo Rodrigo Maia ali na presidência, de certa forma, eles acabaram se reelegendo. Então o Rodrigo Maia é um dos grandes arquitetos aí da vitória do centro-direita, sem dúvida, junto com a ACM Neto, que também fez um trabalho de conseguir nomes muito fortes da política tradicional, que acabaram migrando para o DEM, indo mais para o centro-direita, graças também a um trabalho muito bem feito do ACM Neto como presidente do DEM. Então o DEM foi o vencedor muito por conta do Rodrigo Maia e do ACM Neto. A gente tem que deixar isso claro, eles fizeram essa articulação toda, não é só porque o eleitorado quis mudar, tem também esse lado, da presidência da Câmara está na mão do DEM e dos prefeitos do DEM, de alguma maneira, terem tido algum acesso melhor a verbas e etc. Então isso ajudou, e a gente teve esse trabalho muito bem feito e refletiu, claro, no aumento do centro-direita, do DEM, do PSD, desses partidos. Então esses são os vencedores, mas como o Kim falou, o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é um dos derrotados do ano, junto com a esquerda. E eu acho, eu nem concordo, aliás, não vou te interromper justamente no momento que você vai falar que um dos vencedores foi o MBL, por favor, Guga. Não, você essa acha parte, que um dos... Essa parte eu quero escutar. Essa parte eu quero escutar. Essa parte eu quero escutar. Eu ia perguntar, você acha que vocês conseguiram, Arthur, teve uma votação expressiva aqui, né? Mas vocês não, você se coloca nesse meio do centro-direita, que se saiu como um vencedor esse ano? Você se vê no meio desse grupo? E o que é que você ia discordar? Não, eu vou primeiro ficar muito feliz de você falar que o MBL, com a força política de direita, tenha ganhado espaço nessas eleições, mas eu discordo que a esquerda, de uma maneira geral, tenha perdido. Eu vi um avanço grande ali do PSOL, que principalmente para quem acompanha o dia a dia na Câmara, vê que o PSOL é bem mais extremista até do que o PT, né? Porque o PT, ele ainda, de vez em quando, é mais pragmático, né? Ah, não, beleza, a gente defende sindicato, a gente tem um discurso de esquerda, mas a gente bota o Meirelles no Banco Central, né? A gente tem um discurso de esquerda, mas apertou no governo Dilma, a gente bota o Levi. O PSOL aqui é muito mais assim, dificilmente eu vi o PSOL votando favoravelmente a algum projeto, né? Mesmo projetos mais consensuais que votavam dos bolsonaristas até o PT, o PSOL não votava, então eu considero, né, eu vejo o PSOL como uma força extrema esquerda que avançou bem em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que acho que vai se refletir nas eleições de 2022. PSOL, querendo ou não, sempre tendo uma bancada nanica, sempre influenciou muito, mesmo com tamanho pequeno de bancada, no debate nacional, né, principalmente em pauta identitária, né, pautas mais voltadas a costume, etc., né? Não tanto no debate econômico, mas pautas voltadas a costume. E eu acho que isso muito catalisado pelo Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro, puxado ali mais para o extremo da direita, alimenta o PSOL, né, para mim, e com o PT queimado na esquerda, o PSOL sem escândalo de corrupção, mesmo porque nunca esteve, né, no executivo, né, o PSOL nunca teve acesso à chave do cofre, está mais limpo, a esquerda fica mais confortável de migrar o seu apoio para o PSOL, e ao mesmo tempo, assim como o Bolsonaro cresce nessa agenda de costume, alimenta o PSOL também, alimenta o lado oposto, né, assim como, por exemplo, primeira eleição, antes do Bolsonaro ter um embate com o Jean Willis, a votação dos dois era medíocre, né? O Jean Willis entrou puxado, Bolsonaro entrou com voto de militar, como ele sempre entrou. Agora, depois que os dois começaram a brigar, aí pá, um foi o primeiro mais votado, o outro foi o segundo, porque os dois se retroalimentaram, né? Então, eu acho que muito o Bolsonaro está nutrindo aí o crescimento do PSOL, que eu vejo um crescimento de bancada expressivo para 2022, nos grandes centros urbanos, principalmente, e isso acho que muito puxado pelo bolsonarismo, né? Da mesma maneira como a Dilma, por exemplo, fez a direita crescer muito, o Bolsonaro está fazendo o PSOL crescer muito.
Tem esse lado. Quando você entra numa briga com alguém que, ainda mais um presidente, né? Se você compra briga com um presidente, é claro que isso vai te trazer um palco e vai te trazer um certo crescimento, né, na rasteira dessa briga toda. Agora, se a gente for analisar friamente, o Bolsonaro está terminando o ano com 35% de aprovação. É medíocre comparado a presidentes passados? Só é superior ao que o Collor teve um pouco antes de ser impeachmentado. Mas é um número expressivo no sentido de que ele só teve diminuição da popularidade dele desde que ele assumiu até o momento que ele começou a dar o dinheiro, o auxílio emergencial, e aí ele subiu significativamente, a popularidade dele cresceu, segue comparado a outros presidentes medíocre, mas para alguém que só estava em queda, foi um sinal muito positivo para ele cresceu muito. Agora ele voltou a cair, a inflação está aí pegando, vai acabar o auxílio, a gente vê realmente que é um dinheiro que é uma popularidade que cresceu muito nesse nicho das pessoas que dependem do auxílio emergencial. Mas o Bolsonaro, ao pé da letra, ele vai entrar ainda no próximo ano como o nome favorito para chegar no mínimo ao segundo turno da próxima eleição. Não diria que é o favorito para vencer, para muita gente ainda é, mas segundo turno ele está com o pé já no segundo turno de 2022, ele é candidato desde o primeiro mês dele de mandato, né? Ele falou que ia acabar com a reeleição, mas ele já se lançou como candidato à reeleição já no primeiro mês de mandato dele. Em abril ele já estava garantido que ia ser candidato realmente à reeleição, então ele entra assim, ainda forte eleitoralmente, né, para o próximo ano, sem contar que ele está com o centrão na mão, então ele pode evitar as grandes bombas que estão tentando armar, porque ele tem cometido uma série de crimes de responsabilidade, ele pode ser, claro, impeachmentado a hora que o Congresso sentir vontade, porque argumento não faltará, porém ele tem o centrão na mão, ele vai ter a maioria, quem sabe ele até vai conseguir eleger, a briga dele agora para eleger o presidente da Câmara e do Senado. Se ele eleger o Arthur Lira na Câmara, ele não vai ser mais impeachmentado de maneira alguma, a gente sabe que vai ser tudo engavetado. Então o Bolsonaro está forte ainda, né? Se a gente for analisar também, assim como a esquerda, que perdeu, não entra como uma das zebras pelo jeito de 2022, porém, se a gente for racionalizar a questão, o PT, ele conseguiu um maior número de cidades com mais de 100 mil eleitores do que havia conseguido na eleição passada municipal. Na eleição municipal passada ele conseguiu Rio Branco, uma capital, mas nenhuma além de Rio Branco e nenhuma cidade com mais de 100 mil eleitores. Dessa vez ele conseguiu 4 cidades com mais de 100 mil eleitores, mas não conseguiu nenhuma capital. Então, se você for ver o número de pessoas que são comandadas hoje, que estão em cidades comandadas pelo PT, aumentou. Então a gente pode fazer uma leitura de que o PT aumentou aqui, o PSB ganhou mais capital. Mas de uma maneira geral, quem se fortaleceu e quem perdeu, quem se fortaleceu foi o centro-direita. Quem entra como favorito é o centro-direita. Não é nem o extremismo do Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ter aumentado a popularidade, não é nem a esquerda, apesar da esquerda ter ganhado com o PT, por exemplo, em mais cidades com 100 mil habitantes. Mas a leitura que é feita, o grande vencedor e a força política que está se consolidando para se tornar os vencedores da eleição de 2022 é o centro-direita. Então, eu coloco a esquerda como perdedor por isso, mas é claro que a gente pode buscar também pontos positivos para a esquerda e para o Bolsonaro. Mas vai, Kim, fala aí e depois já dá o... Acho que é isso. Acho que no geral a gente concorda que... Eu só discordaria dessa sua visão que a centro-direita venceu. Que o que venceu é o centrão nada ideológico, né? Sem visão de mundo, mais baseado em inauguração de obra, em gasto público, do que na defesa de um discurso em si. E isso muito, como você colocou, catalisado pelos aliados do Bolsonaro, né, que tiveram mais acesso a dinheiro, e muitos dos prefeitos, né, que venceram em capitais, foi do trabalho, aí, como você colocou no DEM, do ACM Neto, de filiação de prefeitos que já estavam eleitos, de prefeitos que já eram prefeitos, né, em exercício, e que estavam disputando a reeleição, né? Foi o caso de Curitiba, né, que era o Greca, que estava no partido do Nanico e foi filiado ao DEM. Foi o caso do Eduardo Paes, no Rio, que era do MDB, foi para o DEM. Foi o caso também... peraí que já tá me escapando aqui a cabeça. Mas de outras 2 ou 3 capitais, que também acho que Florianópolis também, né, acho que é o Jean Loureiro, né, acho que era MDB, aí foi pro DEM. Então, você teve esse trabalho de filiação, né, de caras que já estavam eleitos, não estavam disputando a eleição pela primeira vez, estavam indo à reeleição, e que acabou fortalecendo o DEM. Foi. É isso mesmo, Kim. É isso. Vamos fechar esse daqui, que a gente já passou do tempo, galera.
E, semana que vem vai ter mais um, a gente já tem alguns programas agora de gaveta, e vamos ver o que vai acontecer nesse próximo ano, né? 2021, eu prevejo realmente um ano de muito distúrbio, de muito tumulto, infelizmente, para o Brasil. Então, o maior perdedor, eu acho que no próximo ano vai ser o Brasil e, portanto, quem comanda este país, o Jair Bolsonaro. Dá tchau aí pra galera, Kim, vamos terminar. Valeu e até mais, até o próximo. Tamo junto.